Se você, assim como eu, já assistiu o desenho A Caverna do Dragão, com certeza você já se perguntou o que aconteceu no final daquele desenho. Bem, nesse vídeo aqui eu irei falar para vocês toda a história revelada sobre o final da Caverna do Dragão. Então peço para vocês que deixem o gostei, sua inscrição e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. A Caverna do Dragão é um desenho que foi lançado no ano de 1983, tendo seu último episódio divulgado no ano de 1985. Mesmo durando apenas 2 anos, a Caverna do Dragão tem uma base de fãs bastante grande em várias partes do mundo. Porém, todo mundo, ao assistir o final do desenho, estranhou bastante aquele fim, pois todos nós que assistíamos o desenho achamos que todos os personagens iriam voltar a seu mundo real, sendo que isso não aconteceu. Mas nesse vídeo aqui, irei falar para vocês toda a história por trás do desenho e o seu verdadeiro final. Por não haver um episódio final da série com as crianças voltando para casa, perto do fim dos anos 90, espalhou-se um boato no Brasil de que um episódio final existiria, mas apenas nunca teria sido exibido fora dos Estados Unidos. O boato envolvia as crianças descobrirem que teriam morrido no acidente da montanha-russa, que aquele mundo em que estavam seria o inferno, e que o Vingador e o Mestre dos Magos seriam a mesma pessoa, ou seja, um demônio disfarçado apenas jogando com os sentimentos dos heróis, e que até mesmo o unicórnio Uni era um tipo de diabrete que ajudaria o tal demônio a impedir as crianças de voltarem para casa. Por volta do ano 2000, ao tomar conhecimento do boato, o roteirista do desenho, Reeves, publicou o roteiro perdido em seu site pessoal, como forma tanto de desmentir o boato, quanto também de entregar aos fãs algo próximo de um fechamento para a história da série. O episódio em questão relata os acontecimentos finais da jornada dos 6 garotos que recebiam, enfim, a possibilidade de escolherem voltar para casa, mas deixava a decisão em aberto para permitir uma possível 4ª temporada da série, conforme lhe tinha sido requisitado à época. Esse roteiro, a partir de então, passou a ser considerado por muitos fãs como canônico e o final oficial da série. Em 2006, o roteiro em questão foi lançado como audiodrama no lançamento de DVD da série, sendo essa a forma mais próxima de um lançamento oficial que o episódio recebeu até o momento. Já em 2010, o cartunista brasileiro Reinaldo Rocha publicou uma versão não oficial em quadrinhos, baseada no roteiro que ele fez enquanto esteve hospitalizado ao longo de 2009. Em 2020 também, os fãs norte-americanos Ryan e Marshall lançaram no YouTube uma animação também baseada no roteiro, mas descartando o final em aberto do roteiro original, com os 2 últimos minutos dando um final definitivo à série. Sendo que esse pequeno trecho não canônimo, o episódio foi feito utilizando gráficos e animações dos episódios existentes da própria série e as vozes do audiodrama de 2006, sendo que um ano depois foi lançado também a versão dublada no próprio YouTube. A história real diz que o Mestre dos Magos e o Vingador se encontram sozinhos e o vilão propõe um desafio. Ele deseja ver o quanto os pupilos do mestre são poderosos caso seu mentor lhes abandonasse, oferecendo, em caso de vitória dos garotos, a liberdade para voltar ao lar deles, porém, a destruição deles se houvesse fracasso. O mestre, confiando em seus alunos, aceita a proposta. Mais tarde, no entanto, os heróis se encontram uma grande batalha pelas suas vidas, contra uma espécie de hidra, um monstro gigante com 7 cabeças. A desvantagem é grande para todos eles, mas para o alívio, eis que surge seu mentor, o Mestre dos Magos. Porém, ele acaba se recusando a ajudá-los e o abandona. Então o líder Hank lidera uma escapada do grupo através de um pântano, onde conseguem escapar da criatura ao atraí-la para o lado de águas pegajosas e a prendendo. Os heróis continuam a discutir sobre a surpreendente atitude do seu mestre. Eric diz que todo aquele reino é uma prisão e eles são os prisioneiros, e depois de certo tempo aparece para eles o Vingador, dizendo que o Mestre dos Magos era o verdadeiro vilão por trás de tudo, questionando as crianças se não haviam percebido que todos os enigmas e conselhos do Mestre dos Magos sempre os haviam levado a problemas e nunca de volta para o mundo deles. Então, o vilão lhes ofereceu uma proposta, se fossem capazes de cumprir a tarefa, que consistia em chegar a um cenotafio nos limites do reino e lançar uma determinada chave em um abismo infinito que lá se encontrava, eles os mandariam para casa. Em seguida, desaparece. As crianças então discutem e dividem-se em 2 grupos. Eric, Sheila e Preston
não se importam com quem seja o responsável por levá-los para casa, já que foram abandonados pelo Mestre dos Magos, e acreditam na palavra do Vingador, deixando Hank, Bob, Diana e Uni, que discordaram de confiar no Vingador, para trás. O grupo de Eric consegue encontrar um velho barco de madeira e, com a ajuda de magia de Presto, o faz voar. Enquanto isso, a equipe de Hank encontra um dragão amigável e o utiliza como transporte para chegar aos limites do reino antes de Eric e os outros, a fim de impedi-los de obedecer ao Vingador, pois Hank tinha em mente que tudo não passava de uma armadilha do vilão. Hank dispara flechas contra o barco de Eric para fazê-los parar, e um de seus tiros acaba atingindo o vulcão, que entra em erupção, fazendo sua lava atingir o barco de Eric, que cai em meio às chamas para o desespero de Hank e dos outros, que escapam por poucos das explosões. Desolados com a perda de seus companheiros, Hank e seu grupo concluem que não tem outra opção senão seguir em frente aos limites do reino. Em outro lugar, é mostrado que a equipe de Eric sobreviveu à queda de embarcação graças à magia de Presto, mas esses também imaginam que perderam seus amigos na erupção do vulcão. Eric decide continuar, nem que seja só para mandar Sheila e Presto para casa. Nos limites do reino novamente, Vingador e Mestre dos Magos se encontram, aguardando a chegada deles. O Vingador se mostra confiante na vitória, pois o cumprimento da tarefa pelos meninos significaria a vitória para o vilão e a destruição para os garotos, de acordo com a aposta feita com o Mestre dos Magos, mas este ainda crê que eles triunfarão. Na entrada para o cenotáfio, os dois grupos acabam se reencontrando com muita alegria por todos continuarem vivos, mas logo discutem e se dividem novamente, pois todos continuam com as mesmas intenções. A equipe de Eric consegue despistar o grupo de Hank e entrar no cenotáfio a fim de completar a missão dada pelo Vingador, mas lá dentro todos são atacados por uma criatura amebioide gigante e entram em trégua para enfrentá-la. Bob, com seu tacape, consegue derrubar as paredes de uma passagem e soterrá-la escada abaixo, mas com isso o grupo fica sem ter mais como sair do local. Em frente, num salão com aspecto de uma catedral onde aconteceria o desfecho final da luta, o Vingador e o Mestre dos Magos aguardam a chegada dos meninos. Há no lugar uma parede destruída que fica aberta ao abismo infinito, citado pelo Vingador, e um sarcófago no meio do salão. O Vingador olha com desprezo para a figura esculpida de uma pessoa de nobre aparência na tampa do sarcófago. Eles deixam o local quando as crianças chegam. Sheila encontra uma fechadura no local. Os outros acabam olhando para o sarcófago e, ao avistarem um desenho esculpido na tampa, conclui que, exceto pelos detalhes da aparência diabólica, a nobre pessoa é o Vingador. Mesmo não compreendendo o significado daquilo, abrem um sarcófago e lá encontram a chave. Eric então atira no abismo ao lado, mas novamente é impedido por Hank. Nessa hora, a ameba gigante retorna e captura os jovens, com exceção de Hank e Eric, que lutam pela chave. Hank ganha tempo e diz a Eric que ele tinha razão quando disse que o mundo em que eles estão é uma prisão, e diz que todos, até mesmo o Vingador, são prisioneiros, e que essa que eles seguravam era a chave da prisão. As palavras de Hank surtem algum efeito em Eric, mas nessa mesma hora um dos ataques do tacape de Bob consegue atordoar o monstro, só que faz efeito também em Hank, que acaba caindo através da parede aberta para o abismo. Nesse momento, surge então o próprio Vingador e ordena a Eric que lance logo a chave ao abismo, ou ele nunca voltará para casa. Surpreendentemente, Eric, ao invés de obedecer ao vilão, dá crédito às palavras de Hank e corre em direção à fechadura encontrada por Sheila. O Vingador, furioso, tenta impedi-lo com seus ralhos, mas é atrapalhado pela própria criatura gigante, que prende seus braços, permitindo assim Eric conseguir colocar a chave na fechadura, abrindo uma espécie de porta. Do interior dela saem inúmeros feixes de luz, fazendo a criatura sumir e engolindo o Vingador completamente em luz, que dá um grito de temor. Então, os feixes de luz se espalham por todo o reino, abrindo portais próximo a várias criaturas, que entram pelos portais e abandonam o reino a caminho de suas casas. Os raios de luz também atingem o covil do Vingador, que é completamente destruído. De volta ao cenotáfio, as crianças correm até a parede quebrada em busca de Hank,
e descobre que o líder havia sobrevivido quando se agarrou a uma rocha a bordo do abismo. Ajudado pelo bastão de Diana, Hank consegue subir de volta e percebe então o Vingador ainda coberto de luz, tendo seu corpo transformado na figura do nobre homem antes visto na tampa do sarcófago. Hank conclui que estava certo quando apostou que a missão deles no reino era redimir o Vingador e não derrotá-lo. Logo, surge o Mestre dos Magos, a quem o redimido Vingador chama de pai. O mestre agradece aos garotos e lhe diz que eles tinham feito o que ele nunca teve poder para fazer, trazer o seu filho de volta. Todos se surpreendem com a declaração de que o Vingador é o filho dos Mestres dos Magos. Quando o Vingador diz que as luzes que os garotos haviam libertado quando abriram a porta faziam parte de toda a bondade que o seu pai lhe havia dado e que ele havia aprisionado lá há milhares de anos. Quando decidiu seguir outro mestre, que Hank logo entende que era o Sem Nome. Então, o Mestre dos Magos puxa o último raio de luz da porta e assim faz aparecer um portal para o mundo dos garotos, dizendo que eles estavam livres para voltarem para casa, ou se quisessem continuarem no reino, onde ainda haveria muitas aventuras a serem vividas e muito mal a ser enfrentado. A cena termina então com as crianças e Uni felizes em frente ao portal, prestes a tomarem sua decisão, com as câmeras se afastando da sala e dos limites do reino e cada vez mais além das nuvens. Com um brilho, Presto une o Mestre dos Magos e o Vingador aparece numa montanha próximas a uma pequena vila. Presto então percebe ao longe sua amada Varla, que também o percebe de longe e abre um sorriso, e com o pequeno incentivo do Vingador, ele e Uni correm felizes ao encontro dela. Durante os créditos finais, o parque de diversões é mostrado da direita para a esquerda, ao contrário dos episódios normais da série, terminando na saída da montanha-russa que levou aos garotos do reino, e mostrando um portal aberto com as silhuetas das 5 crianças que enfim retornaram para o seu mundo. Numa pequena cena pós-créditos aparece uma placa também semelhante a uma exibida no primeiro episódio, porém apontando, entre aspas, o caminho para o castelo de Presto, o que indica que após algum tempo ele foi bem sucedido como mago. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse final da Caverna do Dragão e quero que vocês comentem embaixo qual é o melhor episódio dessa série de desenhos. Até o próximo vídeo, já deixe sua inscrição, falou, fui, tchau.